eu tenho esse compromisso de falar com vocês sobre a missão de Jesus. Jesus, após a sua ressurreição, ele deixou uma missão. Que missão foi essa, gente? Fazer discípulos. Isso precisa estar muito bem definido dentro de cada um de nós. E o entendimento errôneo sobre essa obra, ela pode comprometer a edificação da igreja, se a gente não compreender bem isso. Você não faz discípulo quando você ganha alguém. Também quando você, de alguma maneira, ensina, pega uma apostila e você instrui esse discípulo, também isso não é fazer discípulo. Quando a gente insere uma pessoa, seja ela vindo de outro ministério ou ela nasceu de novo, você insere ela numa IL, uma igreja nos lares, no lar, no grupo pequeno, célula, isso não é fazer discípulo. Para ser sincero, para Jesus, fazer discípulo pressupõe ensinar a guardar. Mateus 28, Jesus fala sobre isso, ensinar a guardar. E ninguém ensina a guardar se não for ensinando a praticar. Então, para Jesus, fazer discípulo passa por esse direcionamento, ensinar a guardar tudo aquilo que Ele tem nos dado, que ele direcionou, tudo que Ele falou. Então, quando a gente ensina a guardar, ensina a praticar, leva uma pessoa a praticar, a gente está, de fato, fazendo com êxito essa obra que o Senhor nos ordenou. Jesus era um carpinteiro, e Deus até pensou nisso. Eu estava meditando nisso, Deus até pensou nessa questão profissional de Jesus. Porque ele, por ser um carpinteiro, ele pegava uma matéria-prima bruta e ele trabalhava nessa matéria-prima, tirando as imperfeições, nivelando, ele lapidava essa matéria bruta, porque ele precisava alcançar alguma coisa naquilo. Ele tinha um objetivo, claro. Então, por isso, ele precisava preparar aquela madeira, a fim de que, no final do trabalho dele, aquele objeto, aquela peça, tivesse um propósito. Então, ele pegava uma madeira bruta, sem forma, e ele já sabia, já tinha tudo planejado, já tinha um propósito dentro dele. Agora ele precisava trabalhar aquela matéria-prima. Então você imagina Jesus com os equipamentos que não eram tão modernos como os dias de hoje, mas trabalhando com as ferramentas, olhando milimetricamente se havia imperfeições, até alcançar o objetivo, uma cadeira, uma mesa, uma cama, e agora se tornou própria para um uso, se tornou agora efetivamente com algo que tenha propósito. E não foi diferente na vida de algumas pessoas. Esse carpinteiro, ele pegou um material bruto, gente carnal, gente egoísta, gente que completamente imperfeita, e ele investiu, trabalhou arduamente, lapidou todos os dias, até levar aquelas pessoas a um propósito. E não somente isso, ele trabalhou até quando os viu pronto. E depois ele disse assim: agora vão e façam o mesmo, deem continuidade àquilo que eu fiz na vida de vocês. Então, essa obra de fazer discípulo, ela tem início, meio e fim, mas não significa que alcançou a maturidade, agora começa outro processo naquelas pessoas que alcançaram a maturidade. Ela precisa agora dar continuidade. E eu quero levá-los a refletir, por quê? Porque no meio dessa obra que vocês, todos nós que estamos aqui, já desenvolvendo esse trabalho, é preciso compreender se o início se deu da maneira correta, o processo
também está correto, para que você alcance um objetivo na vida dessas pessoas. E talvez se a gente, assim, com um olhar mais clínico, mais objetivo, mais direcionado, talvez você consiga detectar que alguma coisa pode ser que esteja andando errado dentro desse trabalho que o Senhor te comissionou. Então, eu quero te levar a pensar e a refletir sobre isso. Quando eu olho para esse modelo, o modelo que é Jesus, que é a nossa referência, ele é o nosso exemplo, eu penso que algumas coisas estão desniveladas, algumas coisas estão fora de foco quando eu olho para a nossa própria prática. E você vai entender por quê. Infelizmente, a prática que era padrão em Jesus e também na igreja primitiva, ela, de alguma maneira, se corrompeu. Eu falo essencialmente de algumas pequenas corrupções, por assim dizer, na nossa metodologia, naquilo que a gente aplica. Eu acho que algumas coisas se perderam. E eu não avaliei isso a partir de vocês, não. Eu avaliei isso a partir de mim. Eu comecei a fazer uma análise acerca do meu trabalho nessa obra de fazer discípulo ou missão. E eu comecei a detectar que há muito tempo eu venho cometendo muitas falhas, muitos erros, e coisas que eu entendo como deveria andar, mas por muitas outras questões, eu não tenho feito um trabalho a contento. E por conta disso, eu tenho percebido que eu tenho atrasado a obra de Deus na vida de muitas pessoas. A correria, por exemplo, no nosso dia a dia, os muitos labores, os trabalhos, as distrações, e, sobretudo, a falta de foco. E, às vezes, também a falta de visão, porque, às vezes, a gente está inserido dentro de um contexto de uma estrutura, mas a gente faz porque foi inserido dentro dessa estrutura e a gente acabou acostumando a fazer, sem se perguntar por quê, como e como deve ser feito. E, consequentemente, ao ser introduzido, a gente acaba se adaptando a isso sem visão. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho pessoas que estão comigo? É para quê? Qual é o objetivo principal? A gente acostuma e segue a vida. Alguns grupos passam anos sem nenhuma pessoa nova, sem nenhuma conversão. E detalhe, nenhuma pessoa formada para fazer outros discípulos. Em algum momento não tem foco, outra não tem visão. E a gente segue de uma maneira rotineira a fazer um trabalho sem resultados, sem perspectiva e, de certa maneira, desagradando aquele que nos deu a forma, o formato. Por conta disso, eu acho que a gente precisa ajustar muita coisa em nós. Muitas vezes nós estamos mais pastoreando do que discipulando. E isso acontece muito, porque na maioria das vezes nós estamos aí só para apagar incêndio. Porque é no discipulado que nós formamos discípulos. A gente está aí para pastorear. Mas o problema é que quando a gente só se detém a questão do pastoreio, no sentido de tirar ali os carrapichos quando acontecem os problemas e tudo, e de certa maneira a gente acaba se mantendo distante dessa ovelha dentro de uma perspectiva mais objetiva. Nós, pela misericórdia, e aí eu falo especificamente dessa igreja, e graças a esse amor do Senhor, nós não perdemos a essência, mas eu creio que nós precisamos corrigir algumas coisas na nossa maneira de atuar. Nós precisamos ajustar a nossa maneira de fazer discípulo e se voltar para Jesus e fazer a semelhança do Mestre. Quer entender como é esse processo, como nós estamos desnivelados, desregulados? É olhar para Jesus, olha para Ele. E no momento que você olha para Ele, você faz uma comparação acerca da obra que você está desenvolvendo, você vai compreender, pelo menos eu fiz isso, de que eu estou em desvantagem,
estou fazendo de uma maneira errada. E eu precisava ajustar o foco. Isso me deixou um tanto assim, pensativo, em crise. Eu fui pesquisar, fui ouvir outras pessoas, fui examinar nas Escrituras também. E, de fato, eu entendo que nós precisamos arrumar a casa. Mas o processo para essa obra de fazer discípulo é pregar para ganhar, batizar para vincular, ensinar para edificar e enviar para continuar. Esse é o processo de fazer discípulo. Pregar, e vocês entendem que isso está correto, sim ou não? Sim ou não, gente? Amém. O novo convertido, ou alguém que veio de outro ministério, de imediato ele é colocado, ele é introduzido num grupo caseiro. É assim ou não? Não é isso? Antes, porém, você o introduz debaixo de uma cobertura, você o coloca debaixo de uma cobertura. Depois desse grupo pequeno, e aí ele acaba já sendo informado que ele tem alguns compromissos, compromisso com reunião geral e outros movimentos, ou outros compromissos, melhor dizendo. E detalhe, nós não somos tão cautelosos assim. Nós já pegamos, já botamos debaixo da cobertura e falamos assim, tu é meu discípulo e acabou. Não sabe se o cara quer andar ou não, se tem coisas que tem que andar e restaurar e o camarada não dá, simplesmente já trata como discípulo. Isso já começa algumas coisas erradas que nós fazemos porque estamos acostumados a isso. Eu acho que o processo deveria ser muito mais cauteloso, por assim dizer, né? A menos que, assim como Jesus fez, que orou ao Pai e voltou e já direcionado pelo Pai, escolheu aqueles que Ele queria que o seguisse. Tirando essa questão, nós vamos trabalhar com observação, com essas questões todas, para que você possa avaliar e dizer, agora você pode andar comigo, como um discípulo. Vamos lá, que agora vamos começar o processo. Bem, enfim, mas o fato é que esse caminho que nós andamos é assim, introduzimos as pessoas dentro de um contexto estrutural até mesmo. Mas eu quero que você responda algumas perguntas aqui, e é para você mesmo, eu quero que você responda. A partir dessas respostas para você mesmo, você vai poder nivelar o trabalho que você está desenvolvendo. Nivelar, ou talvez não seja a palavra correta, talvez você precisa discernir se o trabalho que você está fazendo está sendo aprovado pelo Senhor. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, aonde acontece realmente a formação desses discípulos? Aonde? Então, é no grupo? É na reunião geral? Acontece em alguns eventos? Aonde é que acontece o processo de formação de discípulo? Aonde? Relacionamento. É lá que precisa acontecer. Muito bem. Vocês sabem muito bem a resposta para isso tudo. Todas essas coisas, igreja nos lares, reunião geral, alguns eventos que a gente desenvolve, isso são ferramentas que cooperam. As aulas que a gente vai fazer aos domingos, tudo isso coopera com essa obra, mas não é o essencial, não é, de fato, aquilo que é o princípio disso tudo. Nos preocupamos em pastorear os discípulos, os casos, mas investimos muito pouco esforço na formação desses discípulos. Quando pegamos alguém com potencial, vem alguém de uma denominação, de outro ministério, e a gente vê e visualiza que ele tem potencial, a gente, ao invés de entrar no processo corretamente, a gente fala assim, não, esse vai poder cooperar muito comigo, então eu vou começar a dar algumas atribuições para essa pessoa, e ela desenvolve bem, articulada, mas o processo, o trabalho na vida, no caráter dessa pessoa, muitas vezes ele não é intencional, porque nós estamos muito acomodados. Nós temos algo já estabelecido e, por conta disso, a gente não sai muito daquilo que já estamos acostumados a fazer. Como tem sido, por exemplo, a sua prática? Vamos lá. Me diga, entre um grupo caseiro e outro, se o teu grupo caseiro é quinta-feira, entre quinta-feira, uma quinta-feira e a outra, eu te pergunto, o que acontece entre um grupo caseiro e outro? Quantas vezes você está com o seu discípulo nesse espaço de tempo?
O que você transmite para ele? O que que você ensina? Qual é o teu foco? Quando você olha para essa pessoa, essa matéria-prima bruta, você só pensa em que ele tenha a sua vida ajustadinha, o seu casamento legal, as suas finanças correndo tudo bem? É assim que você pensa? Quando alguém chega para o teu relacionamento e você vê o camarada todo desestruturado, e você fala assim, vou pegar esse cara e vou botar a vida dele justinha aqui, pelo poder do Espírito Santo, por aquilo que você aprendeu, pai, você começa a trabalhar. Vem cá, vamos corrigir as tuas finanças, teu tratamento com os filhos, assim e assim vai. Vamos trabalhar esse negócio. E aí o camarada vai acertando, daqui a pouco ele está com a vidinha justinha, e você, opa, já fiz discípulo. Isso não é fazer discípulo, faz parte do processo. O problema é quando a gente coloca isso como o foco principal. Quando você olha para essa matéria-prima, o que você vê? Você olha e diz assim, eu vou pegar essa pessoa e vou formar essa pessoa. Você pensa nisso e olha e fala assim, eu vou investir a minha vida nesse cara, nessa mulher. Eu quero formá-la. Você pensa nisso, avalia e olha para aquela pessoa em potencial, de que você não vai trabalhar somente para ajustar a vida dela, mas para fazer com que ela dê continuidade a um trabalho, a uma missão que também lhe foi outorgada ou não. Não pensa nada disso, ou entra simplesmente na rotina. Não pensa nada disso. Se habituou, se acomodou a uma estrutura. Como é que é a sua agenda semanal? Você é cheio de organização, de eventos, e interessante, a sua maior preocupação às vezes é o L. Você precisa ter conteúdo para dar na UL. Não acontece nada entre você e aqueles que fazem parte da tua UL, mas na UL você tem o que dar, precisa ter. Igreja nos lares. Como é que funciona? Você sempre tem palavra, todos nós. Chegou no dia, nós temos palavras. Isso não é fazer discípulo. Quando você chegar no grupo caseiro, pegar, vamos lá, está todo mundo, deu a palavra, quinta-feira a gente se vê de novo. Isso não é fazer discípulo, mas é o que a maioria de nós tem feito. Detalhe, por anos. Por isso que a gente encontra muitas pessoas sem frutos, sem perspectiva, gente problemática, gente que entrou de um jeito, melhorou um pouquinho, continua do mesmo jeito, sem perspectiva, gente que você não pode contar, gente que continua dando problema e às vezes os mesmos problemas. Em parte, querido, passa por nós. Embora não é o objetivo aqui, tem umas obrigações relativas e relacionadas aos discípulos. Mas, por outro lado, pesa sobre nós, que pastoreamos, que estamos cuidando, formando discípulos, pesa sobre nós uma obrigação. E eu tenho que estar muito atento com aquilo que eu tenho que aplicar na vida dos discípulos. Porque se eu, de alguma maneira, não fizer como Deus quer, eu comprometo o crescimento desses discípulos. É claro que não depende de mim, depende da fome do discípulo, depende da sujeição, da obediência dele, mas eu não quero entrar nesse aspecto, mas eu quero entrar no aspecto da nossa responsabilidade, do meu compromisso, da minha obrigação, da minha disposição de investir a minha vida, o meu tempo, e por aí vai na vida de alguém. Quando eu olho para ele, tem uma perspectiva do que eu quero alcançar na vida dele. Então, eu não posso simplesmente viver uma vida debaixo de uma rotina. Então, se preocupa muito somente em encontros, em promover a comunhão, isso tudo é muito importante. Mas se você estiver fazendo todas essas outras coisas, e você não se deter naquilo que é essencial, o seu trabalho não terá um resultado. Ou se tiver um resultado, vai ser longo, extenso, demorado. Mas quando você compreende o que você quer alcançar, e você entende a direção que precisa andar, você vai alcançar isso, porque o Senhor vai nos aprovar esse trabalho. Amém, queridos? Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Diga amém. Amém. Você só se preocupa em ministrar para eles nos encontros? Então, eu só quero dizer que nada disso é fazer discípulo. Algumas pessoas que andam com vocês são funcionais. Presta atenção.
Sabe aquele negócio de você ter um montão de gente, mas que não funciona? Discípulo que não anda, que não vai, não sujeita nada. Você tem pessoas assim? Tem? Você tem discípulos apenas de nome? Tem, gente. Eu sei. Nós temos discípulos que só têm nome de discípulos. Mas quando você diz assim, meu discípulo, você não se posiciona em algumas coisas, nós acabamos ficando expostos em relação a isso. É assim ou não? Você tem muita gente com você, e você também não tem tempo produtivo com essas pessoas, isso não é discipulado. E o pior, isso não é fazer discípulo. E eu vou mostrar isso nas Escrituras. Se Jesus convivia diariamente com seus discípulos, preste atenção, se Jesus convivia diariamente com seus discípulos, comia com eles, andava e dormia com eles, ele levou 3 anos e meio na formação. Como fica então a gente? 3 anos e meio comendo, dormindo com eles, ministrando no caminho, intensamente, exaustivamente, direcionado com foco, e é Jesus. Cada um de nós, 15 dias sem ver um discípulo, 1 mês, e às vezes alguns anos, e o cara aparece e fala assim, nossa, você cresceu. Pois é. Não, você não sabe de nada, ainda estou separado. Mas o fato é, queridos, Jesus, ele trabalhou assim. Como fica quando nós não estamos com os discípulos, então? Isso é o ideal? É o ideal, gente? O nosso trabalho é o ideal? É claro que alguns discípulos já alcançaram a maturidade, já estão reproduzindo, são adultos espirituais, já não precisam tanto de nossa atenção. Com esse o processo é outro. Ele talvez não exija tanto do seu tempo mais, porque ele agora amadureceu, ele já está formando outras pessoas. Consequentemente, você dá o suporte, não o abandona, é claro, porque a gente não pode, de fato, perder esse foco, porque senão daqui a pouco quem vai estar dando trabalho é ele, aí você vai ter que pastoreá-lo. Vamos ajustar isso, para que a nossa vida, de fato, o nosso trabalho, possa ter um resultado parecido com o dele. Deus nos deu uma ordem e tem nos dado a responsabilidade de cuidarmos de algumas pessoas. O que a maioria de nós não sabe é que nós precisamos e iremos prestar contas dessa obra que Ele nos outorgou. Então você imagina a responsabilidade que é. Quantos aqui creem e acreditam de verdade que vão ter que prestar conta em relação aos seus filhos, os que têm filhos aqui? Levanta a mão. Da mesma maneira, quando o Senhor nos delega uma responsabilidade, seja ela qual for, Ele vai exigir de nós uma resposta. É por isso que Ele não nos deixa sem nenhuma possibilidade de realizarmos essa obra. Se Ele simplesmente nos desse uma obra, escreve isso aí, mas não nos dê a caneta, a gente até poderia questionar, mas Ele nos capacita, Ele nos dá uma ordem a cumprir, nos dá uma direção, mas Ele coopera conosco, nos dando dom, graça, sabedoria, habilidade, e o Espírito Santo que mora em nós, soprando o direcionamento. Então, tudo que nós precisamos para fazer essa obra bem feita, Ele já colocou, nos disponibilizou. E vai chegar um momento que nós iremos prestar conta. E essa questão da obra de fazer discípulos, e a gente vai ver aqui, em algum momento Jesus prestou conta, cumprir a missão. Ele veio para morrer por nós, derramar o seu sangue, nos resgatar. E Ele consumou e prestou conta a Deus. Mas Ele também fez uma prestação de conta relacionada a outra missão, que a gente vai ver daqui a pouco. Jesus fez isso, Ele recebeu do Pai algumas pessoas, também recebeu uma incumbência. Ele recebeu, além dessa incumbência, Ele recebeu instruções do Pai, daquilo que Ele deveria fazer e como fazer. Em um determinado momento, precisou prestar conta. Baseado nisso, significa que minha responsabilidade consiste em observar e comprovar que cada discípulo cumpra e obedeça e pratique todas as coisas que Jesus mandou. Isso faz parte do discipulado.
ou melhor, essencialmente isso é o discipulado. Quando eu olho para o trabalho que eu estou desenvolvendo e eu comprovo de que os discípulos estão cumprindo a palavra de Deus, obedecendo ela, praticando, e também trabalhando na perspectiva de continuidade. E eu preciso estar observando isso. Só uma pergunta, você está fazendo isso? Não precisa me responder essa, não. É só uma avaliação interna. Para tanto, se faz necessário, para mim e para você, um grande investimento. Eu preciso investir muito tempo. Antes de tudo, é importante entender que o discipulado é o processo pelo qual um cristão maduro investe seu tempo, seus recursos, investe conhecimento e, sobretudo, investe a vida de Deus que está em você, em alguém, como modelo, você sendo modelo, com o propósito de levar o discípulo a se parecer com o mestre, e o mestre dos mestres, Jesus, também de levá-lo a dar continuidade a esse processo. Enquanto eu não ver isso, o meu trabalho não está concluído na vida de ninguém. Quantos me entendem? Diga amém. As pessoas que Deus confiou a você dariam continuidade ao seu trabalho? Eu fico pensando sobre isso. Se eu, de alguma maneira, sair e for enviado, eu prefiro enviar do que morrer, né? Se eu for enviado, as pessoas que ficarem vão dar continuidade? Porque o trabalho que ele desenvolveu na vida desses discípulos durante esses 3 anos e meio foi suficiente para poder fazer com que aqueles homens brutos, carnais, pudessem ser trabalhados e lapidados até alcançar a maturidade. Assim, eu e você, a semelhança do Mestre, precisamos trilhar os mesmos passos, os mesmos caminhos que Jesus. Você crê dessa maneira? Diga amém. Poderia dizer a essas pessoas que Deus te deu para você cuidar. Você poderia dizer ao Senhor agora, missão cumprida. Relativo a esses discípulos, você poderia parar e falar assim, na vida de um, não precisa ser de todos, não, de um ou outro. Você poderia dizer assim, missão cumprida na vida de fulano e de Beltrano. Pensa nisso. Ou ainda, como o Ideraldo estava falando aqui, são meninos. Nasceram e na sua meninice permaneceram e estão até hoje, muitos deles até cristãos consumidores. Eu não sei se você já entendeu de verdade, de fato, qual é a verdadeira missão de Jesus, qual a proposta de Jesus na vida das pessoas, é fazer discípulo. Nós temos nesses dias focados, e vocês viram bem hoje, nós temos focados na multiplicação, para a gente olhar para fora. Isso é o id, Jesus falou isso, portanto, id, querigma, e façam discípulos. A gente tem ido, na faculdade, no trabalho, nos nossos encontros, nesses eventos que estamos fazendo, nesses evangelismos, nessas pescas, nós estamos indo. Beleza, essas pessoas estão chegando. Só que não para aí. Portanto, ide, façam discípulos. Então, nós precisamos obedecer essa ordem de Jesus da maneira correta. A proclamação, ela é de acordo com as nossas estratégias. É o que a gente falou aqui, muitas estratégias. A formação de discípulos é no relacionamento. Eu vou usar esse relacionamento do jeito que eu quiser. Como eu disse, é indo no supermercado e convidando alguém, é ir numa oficina para consertar o carro e convidando um discípulo, é levando para tomar um café, ou sendo levado, levando para tomar um café, almoçar junto. Esse processo é onde você introduz, cada dia que você está com essa pessoa, você introduz os ensinamentos de Jesus, e você observa próximo, junto dessas pessoas, se elas estão guardando, praticando, obedecendo. Se eu não faço isso, eu estou fazendo tudo menos discípulo.
E detalhe, às vezes eu estou fazendo tudo há anos, menos discípulos. E às vezes acho que a minha obra está sendo legal. A gente precisa de verdade pedir a Deus para que nos dê graça, nos dê tempo, nos dê sabedoria, para que a gente consiga corrigir isso e fazer da maneira correta. Porque à medida em que eu trabalho da maneira correta, eu fico até mais livre para poder cuidar de outras pessoas e começar o mesmo processo na vida de outros, enquanto esses vão seguir promovendo a edificação do corpo de Cristo. E um corpo bem ajustado e consolidado, ele produz crescimento. João capítulo 17, por favor, abram suas Bíblias. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Preste atenção. Deus deu uma obra para ele fazer. Ele só conseguiu glorificar ao Pai aqui na terra quando ele consumou essa obra. Significa dizer que qualquer um de nós, quando recebe uma missão para realizar, e se você não consegue concluir, você não glorifica Jesus, você não glorifica o Pai, você não glorifica aquela pessoa que te deu uma responsabilidade. E aqui nesse texto ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando, ou seja, eu cumpri a missão. Que missão é essa? Não era a missão em que ele veio morrer por todos nós. Isso ele o fez, e eu mencionei aqui antes, quando no Calvário, faltava pouco para isso acontecer, ele na cruz, ele declara, está consumado. Essa é uma obra que ele consumou. Já falei isso aqui. Mas essa obra que ele glorificou o Pai, porque ele concluiu, é outra obra. E é uma obra que ele concluiu na vida de algumas pessoas. Ele pegou essas pessoas que ele não conhecia, depois de uma noite de oração, ele chama aquelas pessoas para si, e durante 3 anos e meio ele trabalha com objetividade, com direcionamento na vida de cada um deles, e sabendo que estava prestes a morrer, ia subir, ressuscitar e subir para o Pai, ele presta um relatório ao Pai, dizendo, eu completei a obra que tu me deste para fazer. A partir daí, desse texto, versículos 5, 6 e 7, por aí vai, ele está falando exatamente o trabalho que ele desenvolveu na vida desses discípulos para poder dizer que cumpriu a missão na vida daquele discípulo, como ele fez, como ele trabalhou na vida deles. Bem, o versículo 6, por exemplo, ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Então, como é que ele concluiu essa obra? Manifestando o nome do Pai aos homens. Faz parte do trabalho, fazia parte. O direcionamento do Pai para Jesus era isso, e ele o concluiu, ele fez. Ele tinha um objetivo, manifestar o nome do Pai, aqueles que o Pai o havia dado. No versículo 7, ele diz assim, agora eles reconhecem. Significa dizer que antes eles não reconheciam. Mas por ele ter trabalhado na vida daqueles discípulos, agora eles reconhecem. Agora eu te pergunto, os discípulos que andam contigo, que antes não conheciam acerca do reino de Deus, que não conheciam o que é sujeição, submissão, confessar pecado, restituição, agora eles conhecem? Eles conhecem aquilo que você sabe que eles precisam conhecer? Você glorifica o nome do Pai, cumprindo e concluindo essa obra? Ou eles ainda não conhecem? Eu sei que, em parte, alguns não conhecem porque não querem conhecer e não querem reconhecer. Então, no versículo 8, olha, ele diz assim, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Jesus tinha instruções claras do que ele deveria fazer, ele tinha que transmitir as palavras do Pai. O discipulado é isso, gente, e no dia a dia a gente transmite a doutrina de Cristo. No versículo 9, diz assim, é por eles que eu rogo. Presta atenção, é por eles que eu rogo. Essa oração do capítulo 17
Jesus estava orando por aqueles discípulos. Não era uma oração genérica. Não era, embora em alguns textos eu rogo por eles, mas eu rogo por aqueles também que crerão em mim através dele. Mas ele também estava fazendo uma oração específica para aqueles homens. Eu rogo por eles. O versículo 12 diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e o mundo os odiou. Ele guardava no nome do Senhor, através da doutrina de Cristo, andando com ele, ensinando sobre perdão. Presta atenção numa coisa, gente. Jesus não precisou de um seminário para ensinar. Como é que os discípulos aprenderam acerca do perdão? Andando com Jesus. Como é que eles aprenderam a servir? Porque Jesus ensinou a servir na prática e falando. Como é que eles aprenderam acerca do fim dos tempos? Porque estavam andando com Ele. Como é que eles aprenderam a humildade? Andando com Jesus. Jesus aproveitou todos os momentos, todas as circunstâncias, para que de alguma maneira Ele pudesse introduzir a palavra de Deus no coração daquelas pessoas. Jesus foi tão tremendo que Ele usou os hipócritas, os fariseus, com seus argumentos venenosos, e Ele se utilizou desses argumentos dele, para deixar ensinamentos valiosos para aqueles discípulos. É no caminho que o processo do discipulado acontece. É no dia a dia. É circunstancial e ele é intencional. Se eu não faço, eu estou fazendo tudo menos discípulo. É por isso que nós temos muitos discípulos imaturos. Porque talvez o processo, o trabalho, nosso trabalho, está um pouco comprometido. No versículo 18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, deem continuidade. Aquilo que eu fiz, façam vocês para que haja continuidade. Aqui, o que a gente pode tirar como lição é que esses discípulos alcançaram a maturidade para poder dar continuidade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Tudo isso que eu estou dizendo é o quê? É o trabalho que Jesus desenvolveu na vida de cada um daqueles homens. E não só o dos 12, os demais que acompanhavam Jesus. Porque ele tinha outros discípulos que o acompanharam desde o Jordão. Daí Matias, que foi escolhido para substituir Judas, era alguém que havia acompanhado Jesus desde o início do ministério de Jesus. Então você percebe ali que Jesus trabalhou intensamente na vida desses homens. E ele diz assim: a favor deles eu me santifico. Ou seja, ele se aplicou, porque ele tinha uma missão, ele se separou. Ele se separou para poder trabalhar na vida daqueles discípulos. Ele tinha um alvo na vida deles, e por isso ele se separou para isso, ele se santificou, porque através da vida dele, através do exemplo dele, ele ser um modelo, e eles olhando para Jesus, vendo, eles foram transformados, para que assim pudesse dar continuidade. No versículo 22, Jesus diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. E a sequência diz: para que sejam um. Ou seja, tudo que Jesus fez na vida daquele discípulo tinha um propósito. Não era porque ele tinha uma rotina, nada disso. Ele veio focado, direcionado, objetivando. Ele pegou pessoas e falou assim: eu tenho um alvo para eles, é fazer com que eles se tornem meus discípulos. Então eu vou trabalhar arduamente, gastar recursos, dinheiro, tempo, vida, exemplo, até alcançar o objetivo. Enquanto isso não acontecer, eu não posso parar. Bem, quando é que começou isso? Marcos 3, 13, 15 diz assim: depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele. Guarde essa palavra, estarem. Jesus os designou, os chamou para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Ele começa o processo dizendo o seguinte:
vem, anda comigo, quer ser meu discípulo? Anda comigo, que eu vou estar preparando para enviar vocês, para pregar e expulsar demônios. Mas primeiro ele fala assim, eu estou chamando vocês para andar comigo. Teu discípulo anda com você? Te acompanha? É ou não um modelo a ser seguido? É um relacionamento pessoal. O convite é para estarem juntos, conviverem, compartilharem sua intimidade, suas vidas. Convidou para um relacionamento radical, com um propósito bem estabelecido, bem definido. Esse foi o convite de Jesus. Então nós não podemos agir diferente dele. Quando você convidar alguém para te seguir, se essa pessoa não estiver com o mesmo alvo, focado com o mesmo objetivo, ela não pode andar contigo. Eu já falei isso para algumas pessoas, eu falei, queridos, eu vou ser um problema para a tua vida, porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E se você não quer a mesma coisa que eu quero, você vai ter problema, porque vai ter um cara chato em cima de você o tempo todo. Quantas pessoas que eu já convidei para que pudessem buscar outra cobertura, eu falei, cara, eu não vou te atender. Não tem como eu te atender naquilo que você quer, porque eu estou focado em uma missão, em uma obra, e eu procuro consumir a minha vida e gastar o meu tempo e a minha vida focado com pessoas, com gente, na perspectiva de ver o reino de Deus sendo plantado, de ver uma igreja sendo edificada. Se você não quer o mesmo que eu, tu vai perder o teu tempo e eu o meu, que é precioso demais. Quantos aqui tem tempo de sobra para gastar com futilidade? Tempo é vida, e eu não posso aplicar a minha vida naquilo que não é essencial. Eu não posso aplicar a minha vida nas coisas que são terrenas. Eu tenho que aplicar a minha vida na vida de pessoas que querem de fato agradar ao Senhor. Você não pode se contentar com menos do que isso. Bem, o texto acima que eu leio agora, de Marcos capítulo 3, dá início do seu ministério público. 3 anos depois, o Senhor presta um relatório acerca do trabalho que havia sido desenvolvido. Então, nesse texto de Marcos, Jesus deixa clara a proposta do discipulado. Primeiro, andar com ele, já falei isso. João 15,16, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Como é que um fruto pode permanecer? Quando dá continuidade, vai permanecendo. E Jesus, quando chamou, designou alguns para o seguir, foi com o objetivo de que essas pessoas pudessem dar fruto e frutos que permanecessem. Eu penso que eu estou falando com pessoas maduras e que vão saber se comportar e lidar com essas pessoas, de desafiar essas pessoas. Nós não temos o direito de desistir de ninguém, até porque o Senhor nunca desistiu de ninguém. Mas nós precisamos conscientizar essas pessoas do propósito que você quer ter com elas. Jesus sempre deixou isso muito claro. Lucas, capítulo 14, Jesus fala, aquele que quer ser meu discípulo, e ele estabeleceu as exigências. Ele sempre deixou muito claro, se você quer me seguir, tem que seguir isso, isso, isso. Senão, não tem como você ser meu discípulo. Nós não podemos ser diferente disso. Ele é o nosso modelo, nunca se esqueça disso. Bem, por 3 anos intensos, Jesus dormiu e acordou com aqueles 12 homens. Presta atenção, não houve nenhuma área de suas vidas que ele não conhecesse, ou ele não tivesse acesso. Foi exatamente da intensidade desse relacionamento que os resultados brotaram em forma de transformação e em forma de maturidade. Foi algo intenso na vida de Jesus. Gente, esse trabalho, essa obra exige vínculo, exige que sejamos bem vinculados um ao outro. Senão, não iremos, de forma alguma, iremos alcançar o propósito final para o qual o Senhor estabeleceu o relacionamento. Não iremos alcançar a formação de discípulos. E o nosso trabalho é formar pessoas. Qual a melhor maneira para assimilarmos esse trabalho? O modelo é Jesus, simplesmente isso. Simplesmente isso.
Jesus pegou aqueles homens carnais, liderou esses homens, pastoreou, cuidou, discipulou, até ele alcançar o objetivo. Esse é o modelo dele, e é o que nós iremos imitá-lo. O que ele trabalhou na vida de Jesus, e aqui é muito fundamental falar isso. Partindo desse princípio, precisamos aprender com Jesus em como fazer. Até porque em nossas vidas sempre aparecerão pessoas com as mesmas características das pessoas que apareceram para Jesus. Gente carnal, gente deficiente, todo mundo, todos nós encontramos. Aliás, na verdade, nós éramos assim, não é? E o nosso trabalho, o trabalho no meio do povo, é esse trabalho, é pegar pessoas assim e trabalhar nelas para que elas tenham o seu caráter transformado. Não levar apenas essas pessoas a serem bons cristãos, mas conformá-los com Jesus, fazer com que eles se tornem aptos para a boa obra do ministério, aptos para fazer discípulo, aptos até o ponto em que eles continuem. Jesus usou a expressão fazer discípulo. Essa expressão fazer discípulo, portanto, ide, façam discípulo, ela também dá uma ideia de trabalho manual. Olha, discípulo a gente não acha, discípulo a gente não compra, a gente não ganha, mas discípulo, segundo Jesus, você faz. Não dá uma ideia de um trabalho manual? E eu estou falando de um carpinteiro, que sabia muito bem o que estava dizendo. É um trabalho manual. E você ir lá, checar, andar com ele, pertinho. Bem, e nós precisamos fazer isso. E essa ordem dada por Jesus precisa ser obedecida. Nenhum de nós está fora dessa ordem, desse mandamento. Todos nós precisamos estar comprometidos com essa obra, de pegar literalmente essa matéria bruta, que são essas pessoas que chegam até nós, trabalhar nela até alcançar aquilo que o Senhor deseja na vida delas. É um processo onde, através de um relacionamento pessoal, um discípulo maduro coopera com outro discípulo a atingir a maturidade, torná-la firme, arraigada, com a sua fé consolidada, e ao ponto de fazer com que ela tenha capacidade de multiplicar. Quando eu chamo algumas pessoas para me seguir, a partir de então eu assumo essa responsabilidade. Eu vou atuar na vida de uma pessoa até alcançar a maturidade. Jesus fez isso com esse grupo de pessoas. Jesus trabalhou na vida delas. Então, não adianta, não tem como a gente fugir disso. É o relacionamento, queridos. O relacionamento pessoal, não é virtual. E hoje, com o advento da tecnologia, com as redes sociais, eu sei que esses veículos nos possibilitam e nos ajudam, nos movimenta até com mais rapidez. Porém, de maneira nenhuma a gente tem que trocar o relacionamento pessoal por esses outros meios tecnológicos que têm surgido e que muitos, por não estarem atentos, já desviaram o seu foco. Bem, versículo 7 e 9, tu me deste e eu estou te devolvendo. Mas tu me deste eles rudes, trabalhei neles e o devolvo maduros. E a única ferramenta que nós precisamos, embora temos outras, mas que precisa ser aplicada e utilizada diligentemente por nós, é a palavra do Senhor, é a doutrina de Cristo. Aplicar a palavra. Ele ensinou sobre tudo pela palavra e não é diferente. Nós não podemos usar metodologia. Minha esposa, há poucos dias, me chamou, preocupada com uma questão. Ela presenciou alguns pastoreios de algumas pessoas. E ela disse assim, pouco se usou a palavra. Se usa, e isso eu não desprezo, se usa exemplos, sim, modelos. Eu posso contar experiências para poder edificar a vida de alguém? Posso. Exemplos de outras pessoas. Posso me utilizar até mesmo da ciência para que algumas pessoas sejam cuidadas pela forma ruim de viver, na questão da alimentação e por aí vai. Mas isso tudo
não é a base, a aplicação da palavra é essencial. Nós pastoreamos através da palavra, confrontando a vida da pessoa com a palavra. Se a gente tira a palavra, nunca, absolutamente nunca iremos concluir a obra de Deus na vida dessas pessoas. Essa é a ferramenta principal. Por isso que você tem que estar muito atento. É claro que o Espírito Santo é que produz vida no meio da palavra, para que você possa aplicar a palavra na vida das pessoas. A palavra por si só, sem a revelação, ela não produz absolutamente nada. Por isso que não é só uma ação, é todo um contexto. É você meditar na palavra e pedir para que o Espírito Santo gere vida na palavra, e através dessa palavra você vai poder pastorear, você vai poder discipular, você vai poder fazer discípulos. Como é que eu vou trabalhar então, já que eu tenho vivido assim, dessa maneira? Não tenho sido produtivo, não tenho objetivado como Jesus nos ordenou. Bem, a primeira coisa eu quero apontar para você, Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Vamos ler junto? Diga assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Eu fiz tudo errado, vamos fazer de novo, dessa vez direito. Procura conhecer a palavra procura, no original, diz assim: perceber, aprender a conhecer, discernir, distinguir. Só que é interessante, quando ele diz assim, procura conhecer, tanto procura quanto conhecer, mesma palavra no original. Eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, bem, por que o autor usou duas palavras com o mesmo significado? Eu só pude chegar a uma conclusão. Ele deu ênfase a isso. E quando ele fala, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, ele fala assim, é face a face, é a presença, é o rosto. Não é algo superficial, mas é você estar bem pertinho de cada ovelha. É onde o Amadinho falou aqui. Quando eu estou perto e eu vou ver a minha ovelha de pertinho, eu vou poder discernir, tocar nela, ver os carrapichos se tem, se está ferida ou não, que tipo de ação eu posso ter, que tipo de alimento eu posso agora dar para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. Quando o autor diz que eu tenho que procurar conhecer o estado das minhas ovelhas, é eu sair de uma esfera distante e me aproximar de cada pessoa que o Senhor colocou debaixo da minha responsabilidade, sobre a minha responsabilidade. É o estado, eu preciso discernir para que eu possa aplicar que tipo de ação eu vou ter na vida desse discípulo. Se ele precisa de disciplina, se ele precisa de conforto, se ele precisa de ânimo, se ele precisa de força. Só para você ter uma ideia, vamos supor que Modesto seja o meu discípulo. Eu quase não estou com Modesto. Não conheço o estado que ele está vivendo. Consequentemente, Modesto também não me procura, porque é intencional. Eu tenho que ter uma ação. O discipulado, guarda isso que eu estou te falando, não espera o teu discípulo vir. Estabelece, ordena, porque, como eu falei, não vou entrar nesse assunto, mas se uma vez que ele se colocou sobre a tua liderança, sobre o teu pastoreio, ele precisa compreender que a ação que você vai ter na vida dele é para o bem dele. Então, quando você tem uma ação sobre ele, não é porque você quer dominá-lo, quer mandar nele, tem que fazer a tua vontade, não. É porque você se importa com ele. E por você se importar, você precisa ordená-lo naquilo que é bom para ele. E aí eu preciso dizer, você tem que estar comigo, não é quando der. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero estar mais próximo de você. E aí eu chego para Modesto, vou ver o estado da ovelha. Depois eu descubro que ele está muito mal em várias áreas. E detalhe, queridos, às vezes acontece em que essa pessoa que eu estou cobrindo, no caso do Modesto,
cuida de outras pessoas. Assim como ele está mal, consequentemente, ele afeta todos os demais que estão com ele. Quando eu me mantenho distante, eu estou colocando em voga também o processo de amadurecimento e de crescimento dos demais discípulos. Se ele não me procura, se ele não está comigo, se ele não se relaciona, e eu não vejo o estado dele, consequentemente, é o mesmo trabalho que ele está desempenhando na vida dos demais discípulos. Quando você vai procurar o estado dos demais, você vê que eles estão piores do que o modesto, com todo respeito, é claro. Vocês entenderam essa parte? Amém? Bem, e aí ele diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Não vou focar mais nisso, mas se você entender que precisa, como eu falei, tá bom, como é que eu ajusto tudo isso se eu não estou desempenhando o trabalho como eu deveria? Primeiro vai lá, procura conhecer o estado. Uma vez discernindo cada passo, que tipo de coração, se, como eu falei aqui em 1 Tessalonicenses 5,14, à medida em que eu vou conseguindo detectar o problema, eu vou aplicar a palavra em cima disso, não para resolução apenas, mas para tirá-la daquele momento, daquele estágio, mas para que, ao se levantar, eu continue o processo de trabalhar na vida daquela pessoa até alcançar a maturidade. É focado. Eu preciso ter um alvo específico, objetivando isso. Sabe por quê? Porque se eu não fizer isso, acontece o que está escrito no versículo 24. Se eu não procurar conhecer o estado das minhas ovelhas, das ovelhas, melhor dizendo, que as ovelhas pertencem ao Senhor. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Ou seja, o que isso significa? Que quando eu não sou efetivo objetivando isso, eu comprometo as próximas gerações. Quantos entenderam? Se eu não tiver um bom trabalho na vida desses discípulos, a formação dos demais está comprometida. É por isso que nós temos uma geração de discípulos maduros das antigas, que são muito mais comprometidos em tudo. Eu sou muito privilegiado porque eu fui formado em meio a esses homens. Gente comprometida. Um Rogério e um Fonseca, que me atenderam mais de perto, muito focados. Claro que cometeram muitos erros, mas esses erros não tiraram a essência de tudo aquilo que eles aplicaram na nossa vida. Consequentemente, eu aprendi a servir com intensidade, vendo esses irmãos cobrando junto. Não tinha tempo ruim. Cometi muitos erros na disciplina dos meus filhos. Por outro lado, nunca negligenciei. Porque havia gente olhando para mim o tempo todo, cuidando de mim, cuidando dos meus filhos. Encontraram em mim um coração, até um certo momento, né? Porque antes, não, quando eu me dispus, de fato, encontraram em mim um coração disposto a ser um discípulo. E, consequentemente, aplicaram a palavra, cobraram, exigiram. E à medida em que eles foram nos tocando, foram formando pessoas comprometidas em santidade, comprometida com a igreja, comprometida com os compromissos da igreja, comprometidos com a obra de fazer discípulos, comprometida com esse presbitério. Eu fui aprendendo tudo isso. Essa igreja deu um pulo, cresceu. De 300, 400 pessoas, foi para 1.200 pessoas aqui. Surgiu uma necessidade de ter pessoas para cuidar desse mundaréu de pessoas que haviam chegado. Então, o que nós fizemos erradamente? Elevamos pessoas a um nível em que elas não eram capacitadas. Elas não haviam sido formadas com a mesma essência, com a mesma diligência. Elas foram apressadamente. É por isso que eu insisto em dizer que em reuniões como essa você não pode trazer qualquer um, no sentido de que pessoas que não estejam preparadas, porque elas vão pular etapas. Elas não vão almejar ou galgar uma função que elas já têm sem merecer, não é por merecimento.
Mas eu quero que você compreenda o que eu estou dizendo. Mas eu não posso pegar uma pessoa que não está preparada, que não submete, que não sujeita, e colocá-la numa condição que ela não está. Eu vou fazer um mal para ela. E as pessoas com quem ela vai trabalhar, ela vai causar mal para ela, para as outras pessoas. Então, consequentemente, o que aconteceu com isso? As pessoas começaram a cuidar muito mal de outras pessoas porque sequer viviam aquilo. Eu lembro de um episódio que uma irmã chega para André e diz assim: olha, acerca desse problema que tem na vida dessa pessoa, não tem nenhuma apostila para isso. Tem alguma apostila para eu poder tratar essa situação? E a gente olhou e falou assim: que tipo de líderes nós estamos formando? Que tipo de discípulo? Gente, não tem como fazer discípulos às pressas, porque não é instruí-las com ensinamentos, não é ensinos apostílico, é vida na vida, é caráter, é tocar na essência, é entrar no coração através da palavra, é discernir pelo Espírito Santo as intenções, é ajustar uma vida, através de exemplo, é observar nesse processo a prática da palavra que está sendo instruída, é ouvir e praticar, porque às vezes você fala para uma pessoa, espera 2 semanas, e quando você volta, sequer aquela pessoa examinou, buscou praticar. A estas pessoas, você não pode continuar dando outras coisas, se ela ainda nem andou naquilo que é essencial, que é primário, que é primitivo. O trabalho requer tempo, dedicação, empenho. Consequentemente, eu não posso cometer o erro de apressadamente posicionar pessoas sem que elas não estejam preparadas. Querido, vai levar tempo, mas persevera. Jesus levou 3 anos e meio, diariamente, observando, examinando, tratando, sem pressa, sem correria, mas centrado, focado, entendendo que todos, absolutamente todos, têm o seu tempo de maturação. Quanto a mim, eu preciso ser efetivo. Eu não posso negligenciar, eu tenho que ser, de verdade, diligente nessa obra de fazer discípulo. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que olhar e falar assim: quem estiver chegando perto de mim, eu não vou tratar apenas para que essa pessoa tenha uma vida legalzinha, não. Para inglês ver, eu quero tratar essas pessoas até que ela alcance a maturidade. Alcançou a maturidade, ela vai ser mais um instrumento de edificação do corpo de Cristo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não gostaria, de verdade, que essa palavra que foi repartida para a tua vida, ela fosse negligenciada. De verdade. Não. Eu quero que você saia daqui pensativo, examinando as Escrituras, ajustando tudo que precisa ajustar na tua vida, no teu ministério, no teu trabalho. Eu quero que você se posicione baseado em tudo que foi dito, colocando lado a lado com o seu trabalho, entendendo das coisas que precisam refazer. Não fique preocupado de achar, envaidecido talvez, de que de não reconhecer que você não tem errado. Eu já disse para vocês aqui de antemão, que antes dessa palavra sair para vocês, ela entrou no meu coração, e eu entendi. Eu estou igual um cacho de uva, um montão de gente. E aí, se você olha, quem olha de fora, pode achar muito maneiro esse negócio. Pô, o cara está carregando um montão de gente, ainda gente querendo chegar. Mas quando eu olho para o meu trabalho, aí eu falo: Senhor,
Se eu prestar conta hoje, se o Senhor falar assim, presta conta do teu trabalho, olha, eu vou pedir mais alguns dias para ele, Senhor, me dá mais um tempinho aí, porque o negócio está feio. Não estou dizendo que está tudo errado, está tudo ruim, tudo que a gente está fazendo, nada disso, absolutamente. Mas o que eu estou dizendo é que aquilo que está errado precisa ser corrigido. Se tem gente que está mal vinculada com você, ordena para outra pessoa. Isso não é ruim. No momento, talvez as pessoas até chorem, reclamem e tudo, mas isso é bom para essa pessoa, porque ela vai ser edificada. Se você não tem tempo, e o seu tempo é com 2, não adianta você ter 30. Você não vai trabalhar bem. Então saia daqui com isso. Arruma a casa. Arruma teus relacionamentos. Vai ver o estado de cada ovelha. Entendendo que você não está olhando para o aqui e agora. Você tem que pensar também nas próximas gerações. Nós não ficaremos aqui para sempre. Seja partindo para outra melhor, ou seja enviado, o fato é que você deixando aqui, você precisa deixar pessoas preparadas para dar continuidade àquilo que você iniciou. Jesus fez dessa maneira. Ele deixou pessoas completamente preparadas para dar continuidade exatamente como ele fez. E eu encerro dizendo, citando para vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1. Isto mesmo que você ouviu de mim, transmita a outros fiéis, que também seja o idôneo, para que possam transmitir a outros. Isso está falando de algo geracional, de continuidade, com a mesma essência, com a mesma pureza, com o mesmo zelo, com a mesma profundidade.